Boa noite. Bom estar aqui com vocês de novo, viu? É um prazer. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tânia, eu faço parte dessa equipe, né, do ciclo básico, trabalho na terça-feira. Tem alguém de terça aí? Minhas aluninhas, tá vendo? Bom, hoje o nosso tema é desobsessão, né? A gente falou muito sobre a questão do processo obsessivo, né, como ele ocorre, como ele se dá, né? Vimos que isso tem muito a ver com as conexões que a gente estabelece, tem muito a ver com o que nós somos, de fato. A gente vai relembrar alguns conteúdozinhos só da aula passada, rapidamente, só para a gente poder, né, ter uma linha aí de raciocínio. Rodrigo, cadê meu slide? Corre aí. Pronto. Então, eu vou passar aqui. Não está funcionando o passador, não. Espera aí, problema técnico. É aula de desobsessão, né? Aula de obsessão e desobsessão ocorre tudo, viu, gente? Dá um passe ali no computador. Vamos lá. Ah, foi. Tá. O objetivo da nossa aula de hoje é demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões. Então, a gente vai verificar aqui as diversas possibilidades, né, de trabalhar esse processo obsessivo. De que forma? E o Centro Espírita traz várias formas de se fazer isso. Inclusive, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho aqui na casa, quando a gente estiver apresentando isso, certo? O que nós temos aqui de trabalho. Objetivos específicos. Objetivos é demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como a sua eficácia. Mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energia. Demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões. E a gente vai ver um pouquinho, inclusive, isso como ocorre tanto lá no trabalho de desobsessão presencial, ou desobsessão também à distância que ocorre, mas eu estou falando mais especificamente aqui da presencial, porque antes dela tem aqui o quê? Uma palestra antes, né? Tem um trabalho, e esse trabalho espiritual já começa neste momento. Por isso que as palestras, as visualizações, nos diversos trabalhos mediúnicos aqui, são importantes e são indicadas como parte do tratamento, porque a gente já tem aqui, né, a presença espiritual das equipes de trabalho, né, das mediúnicas, dos processos de desobsessão, de cura, né? Explicar como o Espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. Só lembrando, né, que na aula passada a gente viu e definiu aqui o que é obsessão, né? Então, a gente viu que a obsessão é uma influência espiritual que ela pode ter em diversos graus, né, de diversas formas de relação entre pessoas, e que ela tem sempre um caráter prejudicial, mesmo quando ela inicia sem a intenção daquela pessoa de prejudicar a outra. Então, a gente deu até alguns exemplos, devem ter dado alguns exemplos. Por exemplo, às vezes, uma mãe que desencarna, preocupado com o filho, e aí fica naquela presença, fica querendo influenciar, querendo ajudar, querendo conduzir aquela pessoa, né? Ela não foi na intenção de prejudicar o filho, não. Mas, num momento, vai se tornar prejudicial. Por quê? Porque está interferindo na vida da pessoa, está querendo impor aquilo que deseja, e isso se torna uma coisa contínua. Então, aquela pessoa que já está desencarnada no campo de outro, não é? O tempo inteiro acaba sendo prejudicial. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Então, a obsessão espiritual é a intenção persistente de um espírito em prejudicar o outro, causando-lhes algum tipo de desconforto, independentemente da dimensão em que se encontra, ou seja, encarnado ou desencarnado. E a gente viu que aí tem encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado, e aquelas várias expressões aí, né, das nossas relações. A intenção de prejudicar
pode ser momentânea ou prolongada, dependendo do tipo de relação estabelecida entre os envolvidos. E aí, quando a gente viu os tipos de obsessão, a gente percebeu que existem intensidades de relações que, às vezes, se prolongam por encarnações e encarnações, né? E umas têm caráter mais prejudicial, outras são mais sutis, aí depende, né, do grau e do tipo de obsessão. Aí a gente fez essa perguntinha, né? Todos podem sofrer um processo obsessivo? Né? Se a gente parar para pensar, será que Adenauer sofre processo obsessivo? Será que Divaldo Franco sofre processo obsessivo? Se a gente pensar, o próprio Divaldo tem relatos de processos obsessivos que acontecem com eles. Por quê? Por que é possível que todos nós podemos ter processos obsessivos? Porque nós estamos ainda na nossa jornada, na nossa caminhada, trabalhando tantos sentimentos, tantas emoções, né? A gente tem tanta coisa ainda. Por quê? Lembram lá na obsessão que os espíritos obsessores, na realidade, se utilizam do quê? Eles se conectam conosco exatamente por aquilo que eles encontram em nós, que é similar a eles. Então, esses sentimentos que nós ainda acumulamos, que ainda não trabalhamos, né? Nossos complexos, nossos medos, nossas fobias, nossos sentimentos muito intensos, amor, ódio, porque nós temos tudo isso dentro de nós ainda. Tudo isso faz parte de nós. Então, todos, de uma certa forma, podem sofrer, sim, processos obsessivos. Né? Porque somos humanos e, como humanos, carregamos dentro de nós todos esses sentimentos. Sentimentos que fazem parte de uma jornada do espírito. E que a gente vai trabalhando, melhorando, depurando a cada caminhada nossa, né? A cada encarnação. Mas a gente vai trabalhar isso melhor. E quem pode obsediar? Bom, se eu posso ser obsediado, eu também posso fazer isso. E interessante que a gente consegue fazer isso e a gente vê esses processos obsessivos aqui, em vida, encarnadinhos mesmo. Né? De relações que são verdadeiras obsessões, onde o outro está interferindo na vida, está impondo. Né? Então, só para lembrar que todos podemos obsediar e todos podemos ser obsediados. Eu não sei se Roberto falou isso, mas quando a gente entrou na ULI, e eu estava aqui estudando também, né, no ciclo básico, um facilitador, que ele é até da Casa da Cura, Sheldon Menezes, dava muito essa aula na época, ele chegou aqui e disse para nós, não existe obsessor. Você chegou a falar isso para eles? Então, não. Aí, como que não existe obsessor? Né? A gente, dentro de uma casa espírita, com uma mediúnica ali, né, de desobsessão. Como é que você diz que não tem obsessor? Né? E foi aquela... Era um auditório cheio. Né? A gente tinha muitos alunos naquela época. E aí ele foi explicar, calma, gente. Não existe um obsessor, existe uma pessoa que está no processo de obsediar o outro, assim como tem uma pessoa que está no processo de ser obsediado. Não vamos estigmatizar a pessoa como um obsessor, como se nela só houvesse a maldade, como se nela não houvesse a possibilidade de mudança. Então, foi muito interessante, porque traz um olhar diferente, né, daquela pessoa que só está ali buscando o mal, querendo prejudicar, como se fosse só essa a possibilidade de vida dela. Né? Se a gente for pensar na nossa trajetória evolutiva, de todas as vidas que a gente viveu, pegando lá do primitivo, passando pela barbárie, chegando a tudo onde a gente chegou, a gente já fez de tudo um pouquinho. Né? A gente já fez de tudo. Até porque, naquela época, era dessa forma. Né? Então, pensar que a gente tem todas essas questões dentro de nós aí, de alguma forma aí, arquivada. Então, lembrando como relembrando aí a conexão do obsessor e o obsediado, se dá através da conexão entre ondas mentais, e a gente viu isso, né, na aula passada, emitidas pelo obsessor, que encontra receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. O que quer dizer o seguinte, obsessor nenhum coloca nada de novo em nós. Ele potencializa aquilo que já existe dentro de nós.
Então, a gente sempre brinca, e a gente está falando de desobsessão. Não adianta você chegar aqui no centro espírita, buscar tratamento, chega aqui, faz entrevista, faz 10 fluidos, vai para toda semana estar na filinha do passe, faz 10 desobsessões, faz cura, mas não muda nada dentro de você. Não faz o movimento mais importante, que é o movimento interno. Esse movimento é importante. E aí, sai de tratamento, vai ali na esquina, ó, conecta tudo de novo. Por quê? Porque você não fez esse movimento. Porque é interno esse movimento. Tudo que é feito é saudável, é salutar, é bom, mas ele não vai ser a solução. Ele vai contribuir, mas precisa que você faça a sua mudança, né? Para que evite determinadas conexões. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa a atração. Então, lembra que a gente falou aí em sintonia, vibração, né? E aí a gente trouxe essa imagem do anjinho e do diabinho, porque todos nós temos um pouco disso, né? Ora a gente está mais aqui para o lado direito, ora está mais para o lado esquerdo, porque é do humano. É do humano, nós, né? Embora tenhamos uma forma de ser, um padrão que nós podemos estabelecer, a gente tem as nossas oscilações durante o dia, né? Durante a vida, nem sempre. Então, é muito importante a gente entender que esse padrão vibracional, né, que nós estabelecemos a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do que eu sou, do meu conteúdo, essa vibração ela é transportada através dessas ondas, né, eletromagnéticas, né, as ondas do pensamento, né? E ela tem uma frequência. Essa frequência é exatamente o conteúdo que ela leva. E esse conteúdo é que vai me sintonizar com determinadas pessoas, com determinadas situações, com determinados lugares, né? Então, é o nosso conteúdo sempre, né? Sempre, sempre, que deve ser trabalhado, pensado, refletido. Né? Apenas relembrando aqui, e a gente trouxe isso na aula passada, né, o que a gente chama de brechas psíquicas, né, que estão muito, e é em vigilância, e a gente sempre fala que só aí eu entendi o significado de orar e vigiar, né, porque eu sempre pensava, vou vigiar o quem? Vou orar para quem? Na realidade, olha para você mesmo, vigia você mesmo, vigia seus pensamentos, vigia seus sentimentos, e ao orar, na realidade, o que você estabelece é uma conexão com essa porção divina com você, né? E muda o seu padrão vibracional. Mudando isso. Né? Isso só para relembrar. Estão lembradinhos disso? Está fresquinho ainda na cabeça, né? Pronto. Por que é importante, né, a gente ver isso? A gente vai discutindo aqui na aula. A desobsessão, então, é o que é a desobsessão? É esse conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Sua fundamentação está concentrada na transformação moral dos personagens envolvidos no processo, ou seja, numa transformação íntima, pessoal, né, que é aquilo que a gente estava falando antes, certo? Então, não adianta você aplicar todas as técnicas se você não estiver disposto a mudar, a se transformar. A desobsessão, e é bem legal isso que traz Sueli, né, Schubert, em sentido amplo, é um processo de regeneração da humanidade. Em sentido restrito, é o tratamento da obsessão orientado pela doutrina espírita. Vamos pensar, a humanidade... O que é a humanidade? O que é a humanidade? Somos nós, concorda? Porque a gente fala, essa humanidade, essa sociedade, essa humanidade não tem mais jeito. É como dizer que eu não tenho mais jeito, porque eu faço parte dessa sociedade e dessa humanidade. Se eu trato os meus processos obsessivos, trato essas minhas questões internas, me torno uma pessoa melhor, eu vou tornar o quê? Eu vou criar e gerar uma humanidade melhor.
né? Mais harmoniosa, menos conflituosa, né? Com mais senso de sociedade, com mais senso, com mais caridade, enfim, né? Quanto mais eu vou mudando, mais eu vou me transformando, mais eu melhoro também a humanidade, eu melhoro o que está em torno de mim. Então, é importante, né? Chico Xavier, no livro Desobsessão, traz algo que é muito interessante. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu. Na verdade, a gente imagina a obsessão como aquela obsessão num grau pesado, naquilo que a pessoa, às vezes, perde o controle. A obsessão não é só isso. A obsessão tem diversos graus. E isso está muito ligado ao que somos, né? Aos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos emanam, né, frequências. Então, é importante a gente ter a humildade de olhar para isso que diz Chico e olhar para si, né? Olhar para a vida. Né? E o que seria essa minha porção? O que eu preciso trabalhar em mim? O que eu posso melhorar como ser humano? Porque, no final do dia, é sobre isso que a gente está falando. Não é simplesmente dizer, eu vou fazer uma desobsessão porque eu quero tirar esse espírito, eu quero que ele vá embora. Não. Isso é uma parte do processo. E o que eu faço para que isso não aconteça? O que faço para que minha vida melhore? Porque ela tem um contexto mais harmônico. Porque, às vezes, a própria vida está tumultuada e a gente não para pensar no porquê. Ramatiz nos traz algo bem interessante. Né? Tem um ditado que diz... a gente tem um ditado um pouco ao contrário disso, mas ele traz o seguinte: refleti a que pensais e sabereis com quem andais. Porque está na qualidade daquilo que você é que vai te conectar com as pessoas encarnadas e desencarnadas. Quero entender como é o meu contexto de vida, quero entender esses meus processos, como está indo, como é a minha qualidade de vibração, o meu conteúdo. É só fazer uma análise da sua vida, as pessoas que te rodeiam, as escolhas que você faz, como você encara a vida, seus problemas, como você se relaciona com as pessoas que você contracena na família, no trabalho, né? Qual é a sua concepção de vida? Tudo isso, né? Lugares que você frequenta, músicas que você mais gosta. Isso vai dar uma ideia do padrão vibracional. Né? É uma questão de uma análise muito profunda de si. E a gente fica pensando, afinal, onde começa a obsessão? Onde vocês acham que começa a obsessão? Oi? Em nós mesmos. Porque ninguém vai chegar até mim se não tenha alguma conexão comigo, se não tem alguma afinidade comigo. Nós nos relacionamos com pessoas que temos afinidades na nossa vida, que pensam de uma forma similar, que curtem mais ou menos as mesmas coisas. Né? Então, olhe com quem você, de fato, se relaciona para poder entender, né, as suas escolhas. Então, comece em nós, comece em nossa mente. Né? Não foi. Foi. E como eu faço para reconhecer a obsessão e como evitar a obsessão? Quem me fala aí? Como eu faço para reconhecer a obsessão? Ninguém tem uma ideia, não? A gente conversou toda na aula passada sobre isso. Ali e aqui. Pronto. Roberto lá. E aqui, Ju.
Pode falar. Boa noite. Boa noite. Talvez quando a gente pensa que aquele pensamento não é nosso. E a gente, creio que é uma das formas de reconhecer, né? Uhum. E para você reconhecer que esse pensamento não é seu, precisa o quê? Autoconhecimento. Bicho, bateu. Autoconhecimento. Pode falar. A mesma coisa. Autoconhecimento. Né? Algo difícil, né? A gente olhar para a gente e reconhecer em nós tantas questões, né? Ainda a serem resolvidas. Como eu falei no iniciozinho, a gente tem mais ou menos uma forma que a gente reconhece sendo como um padrão, né? Na maioria das vezes, como eu posso ser uma pessoa mais calma, eu posso ser uma pessoa mais agitada, mas vamos supor que eu seja uma pessoa muito calma. E, de repente, algo em mim muda radicalmente do nada. Eu acordei, por exemplo, bem, tranquilo, e, de repente, começam a me surgir pensamentos que são completamente fora daquilo que normalmente eu pensaria ou agiria, né, ou formas, às vezes, atitudes que nós tomamos. Quando a gente começa a perceber que algo muito diferente está acontecendo, mobilizando o nosso comportamento, nossa forma de pensar, é o momento da gente refletir. Até que ponto aquilo sou eu mesmo? E é uma forma, e isso passa pelo autoconhecimento, através do exercício constante da análise de si mesmo. E como evitar a obsessão? O ser humano passa a se reconhecer, colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não coaduam com o seu modo natural de ser. Então, é pensar, né? Refletir sobre aquele momento, sobre aquela atitude, sobre aquele pensamento. Fugiu muito do que você entende como sendo os seus parâmetros, né? Sua forma de pensar é uma maneira, né? É possível se fazer autodesobsessão? O que vocês acham? Né? Não é uma coisa fácil, depende muito do grau, né? Nem sempre a gente dá conta sozinho. Mas é possível, sim. É um ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão. A autodesobsessão, sinônimo de autoevangelização, de autorreforma, é o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. Não basta buscar auxílio espiritual, é preciso assistir e entender que sua participação é fundamental para o êxito do tratamento. E essa autodesobsessão pode acontecer como? Cada um vai achar a sua forma. Primeiro, entender suas questões. E, segundo, buscar mudar o seu padrão de vibração. E aí tem pessoas que têm várias formas de fazer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu sinto que vem algum pensamento, que eu estou alguma influência, alguma incômodo, às vezes físico, que eu percebo que pode ser uma influência, né? A música me ajuda muito. O meditar me ajuda muito. O silenciar, ficar quietinho, ouvindo aquela música, buscando um equilíbrio, né? Me vendo de forma equilibrada. Tem algumas pessoas que andar em contato com a natureza, estar na praia. Então, cada um vai buscar. Tem pessoas que é orar mesmo, é fazer a sua oração, se conectar, né, com essa questão espiritual de forma muito intensa. Então, cada um vai buscar a sua conexão. E há momentos que é necessário, sim, nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. É necessário, sim, vir buscar um tratamento, tanto espiritual e, muitas vezes, até psicológico em paralelo. Né? Porque a gente precisa entender que nós somos seres humanos e, enquanto seres humanos, nós somos um corpo físico, nós temos uma mente, né, um corpo espiritual e somos espíritos. Então, a gente precisa ter, muitas vezes, esse tratamento de forma integral mesmo, dependendo do grau, né, de obsessão. Existem algumas técnicas para a desobsessão. A gente está falando aqui
dentro do contexto espírita, certo? Vamos lá. Temos algumas técnicas que são técnicas conhecidas como indiretas, e a outra que direta. As indiretas seriam quais? Certo? Deixa eu só terminar aqui. Prece, oração, né, com esclarecimento doutrinário, passe e fluido terapia, evangelho no lar, água fluidificada, atendimentos fraternos. E a direta é o tratamento dos espíritos obsessores e obsediado através de uma reunião mediúnica. A gente vai falar uma a uma sobre cada uma. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Nas relações sociais, nós somos multifacetados. Sim. Temos uma micropersonalidade, seja aqui no centro espírita, seja nas nossas relações laborais, seja na familiar, família. Aí, sim. E dificilmente a gente vai conseguir manter essa faixa vibratória equilibrada e não sofrer influências de obsessores, seja na própria família, em alguma discussão, sim, concordo. em uma discussão de trânsito. Dificilmente a gente vai conseguir manter essa faixa equilibrada. Mas partindo de um pressuposto que a gente faça essa transformação moral e que o obsessor não consiga essa influência psíquica junto a nós, é possível o obsessor fazer uso dos seus entes familiares para nos atingir? Sim. E caso isso aconteça, é possível a gente fazer com que nesse elo familiar ou nesse elo de obsessão a gente possa desconstruir moralmente essa influência desse obsessor? Sim, inclusive você pode fazer tratamentos indiretos, né? Espirituais, por exemplo, aqui na desobsessão, por exemplo, presencial, muitas pessoas vêm para fazer tratamento para familiares, para pessoas. Então, raramente o processo obsessivo dentro de uma família atinge apenas um. A gente vai ver que muitas vezes é importante envolver a família também no tratamento. Mas é possível, sim, influenciar uma mãe, um marido, um filho, né? Irmão. É bem comum, inclusive, viu? É possível. Mas aí é um trabalhinho de quem consegue entender, compreender isso, buscar os meios de tentar harmonizar, porque nem sempre as pessoas, por exemplo, dentro da família, vão concordar em vir num centro espírita para fazer tratamento, né? Mas existem formas de a gente fazer à distância para essa pessoa, certo? Vamos ver um pouquinho um a um. Mais alguém? Não. Vamos falar sobre radiações e vibrações, né? Isso é um conteúdo bem importante para a gente entender, inclusive, os tratamentos, né? O que são essas radiações e vibrações? São exteriorização de projeções de fluidos, energias espirituais, através do impulso do pensamento ou sentimento. Então, quando a gente vai, por exemplo, aplicar um passe, que a gente vai falar aí dele, é preciso, você vai estar doando fluidos também seus. Vai ter um conjunto aí de fluidos, né? Do fluido cósmico universal, que a gente vai ver, o fluido do médium, o fluido do espírito, muitas vezes que está ali aplicando um passe, quando o passe é misto, né? Quando ele é encarnado e desencarnado. Então, estes fluidos, para que você consiga atingir seu objetivo, ele tem que vir carregado de sentimentos e pensamentos. Então, você tem que estar ali mentalmente mesmo, emanando esses fluidos, na intenção da cura, na intenção do equilíbrio. Não é simplesmente colocar a mãozinha ali e achar. Não, é preciso esse movimento seu, né, para que essa cura ocorra. Então, é isso que ele está falando. Precisa pensamento, a força do seu pensamento e a força do sentimento. Tem um real sentimento, né? E aquele real desejo da cura, de fazer o bem, né? De manter, emanar equilíbrios, né? Energias de... Espera aí um pouquinho. Pronto. Pode ser realizado de forma consciente, direcionado para uma pessoa, grupo ou local. Então, esse direcionamento da pergunta que você fez, pode ser, eu posso estar aqui emanando essas
vibrações, essas radiações para um local que eu imagino que esteja precisando, né? Onde aconteceu algo, ou alguma tragédia, alguma catástrofe, eu estou colocando assim, né? Um exemplo. Eu posso estar direcionando isso aqui para uma pessoa mentalmente, né? E posso também para um grupo de pessoas, né? Então, essa irradiação à distância atinge as pessoas, é isso que eu estou dizendo. Essas emanações e essas vibrações, elas atingem pessoas, lugares distantes. Não precisa estar pertinho para a gente fazer isso. Né? A eficiência. A eficiência, ela vem... É importante que a gente esteja aí carregado desse amar, do sentir o bem e a força da vontade. Porque a vibração do amor tem força. A vibração do amor é impressionante nas reuniões mediúnicas, quando chegam espíritos extremamente endurecidos e que, às vezes, quando você emana exatamente essa vibração do amor, quando as pessoas se acalmam e muitas vezes param para lhe ouvir, porque sentem, porque recebem essa vibração. Qualidade. A qualidade desses fluidos, né, depende dos bons sentimentos, dos bons pensamentos, bons atos e boa saúde. Então, o médium, né, que vai aplicar um passista, quanto mais ele cuidar desses aspectos, dos seus sentimentos, tiver bons pensamentos, bons atos, boa saúde física mesmo, melhor vai ser a qualidade da doação de fluidos durante um tratamento, né? Seja numa fluido, seja aplicando um passe, seja num passe de cura. Então, é muito importante uma disciplina, um cuidado com si, uma busca de uma melhoria ética e moral. Né? É muito importante. Técnica. Concentração, fixando bom pensamento e bom propósito. Né? As técnicas das radiações e vibrações. Né? A oração, foco através do pensamento no grupo, pessoa, local. Então, se eu estou querendo emanar, por exemplo, um trabalho de cura para alguém à distância, eu preciso me concentrar e focar nessa pessoa. Não adianta eu estar aqui no trabalho de cura pensando no boleto que eu tenho que pagar amanhã, na escola, no menino que eu vou buscar na escola a tal horário. Eu preciso, de fato, uma concentração, um empenho, um foco nisso, para que as radiações e vibrações cheguem, né, até a pessoa ou o grupo desejado. Né? Pela vontade, emitir o que deseja. Amor, saúde, paz, conforto, coragem, faltou um M ali, equilíbrio, calma e etc. Né? Enfim, tudo aquilo que você deseja que a pessoa, o grupo, receba. Pronto. Esses fluidos, eles são captados através dos nossos centros de força. Né? Então, os nossos centros de força são como usinas, pequenas usinas, que captam essa energia, né? Trabalham essa vibração para mandar tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso corpo espiritual. Né? Esses chakras estão ali localizados no duplo etérico. Vocês lembram aí que a gente falou um pouquinho sobre chakras? Vocês vão ter uma aula no ciclo 2 só sobre centro de força, né, para destrinchar bem cada um. Então, aqui, ó, nosso corpo físico, né, esses nossos centros de força que estão no duplo etérico, esse corpo nosso energético, estão ligados ao nosso corpo físico através dos nossos plexos nervosos. Estão também conectados às nossas 7 principais glândulas do corpo. Depois eu vou mostrar aí. E também esses centros de força também estão presentes no nosso perispírito, porque o duplo etérico ele deixa de existir junto com o corpo físico. Então, esses centros de força continuam. Então, como é esse processo? Né? Só lembrando que são órgãos semimateriais responsáveis pela reciclagem das energias perispirituais para o corpo físico e vice-versa, e pela vitalização do corpo físico. Os centros de forças e os plexos funcionam em conjunto. O
passe, a irradiação, a água fluidificada e a mudança mental ajudam a reequilibrar esses chakras, esses centros de força, né? Que tem uma rotação determinada, uma vibração determinada, né? Então, quando está em desarmonia, quando esses chakras estão em desarmonia, desarmonizam também o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo físico. Bom, eu falei que o centro de força, ele capta, eu tinha falado ali, ele capta a energia do o fluido cósmico universal, ele capta o fluido do espírito, né, que está ali muitas vezes no processo de doação, por exemplo, num passe, ali na câmara de passe, ou num passe de cura, ou no passe da desobsessão. O fluido médium, ele capta isso e transforma essas energias primárias em uma energia secundária que o corpo físico pode absorver, na vibração que o corpo físico pode absorver. E através dos nadis, que são essas linhas de força aí, que estão representadas ali, pontilhadas, eles se ligam ao nosso sistema nervoso, depois ao nosso sistema endócrino e caem na nossa corrente sanguínea. Então, imagine a importância do equilíbrio desses centros de força, né? Para que a gente funcione, porque, por exemplo, é no sistema endócrino que é liberado todos os nossos hormônios. E o hormônio é o responsável pelo funcionamento de tudo, né, no nosso corpo. Aqui, só para lembrar, são 7 os principais centros de força. Nós temos milhares de centros de força pelo corpo inteiro, mas nós temos 7 principais e tem alguns que são secundários. Então, 7 principais: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, centro sexual e o básico, né? E eles estão ligados a essas glândulas aí. O coronário é a pineal, o frontal a hipófise, o laríngeo a tireoide, o cardíaco na glândula paratireoide e timo, cardíaco suprarrenais, plexo solar ao pâncreas, sexual aos ovários nas mulheres e testículos no homem, e o básico que nos conecta à Terra, ok? Nos conecta aqui ao planeta. Bom, entendendo que o nosso corpo, né, nossos centros de força captam essa energia, né, usinam vamos supor, esses fluidos, para que a gente possa, né, tanto abastecer o nosso corpo, e a qualidade deles tem a ver também com o que nós somos, e como está equilibrado ou não o nosso sistema aí dos centros de força. São esses fluidos, essa conjunção que nós fazemos a doação do passes, nos passes. Então, no passe, que é uma forma, né, de contribuir no processo de desobsessão, os espíritos vão dito: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme sua... Desculpa a prece, viu? Cada um deve orar conforme suas convicções e que modo mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Ou seja, a prece é algo individual. Cada um tem uma forma de prece, né? Tem aquele que gosta de orar, se ajoelhar e orar. Tem algum problema com isso? Não. Tem gente que senta na beira da praia, olha para o mar e ora. Tem gente que coloca os pés na grama, né, se conecta e ora. Então, cada um vai fazer a oração. Tem gente que gosta de ir para uma igreja assim, sentar naquele ambiente e ora. Algum problema? Não. E a oração é algo... tem gente que faz uma prece já toda escrita, não tem problema, ele pode estar lendo ali uma prece. Ele pode estar rezando um Pai Nosso, que é a mesma... né? Mas não tem problema, porque o que interessa é o que ele está trazendo ali no seu coração quando ele está orando. Se ele vai conversar apenas, para ele pode ser uma oração, pode ser uma prece. Alguém quer me dizer aí como gosta de orar? Alguém gosta de orar assim, olhando para a natureza? Quem gosta aí?
Levanta a mão. E quem, normalmente, quando faz oração, está conversando, como se estivesse conversando com Deus. Apenas conversando. Né? Mas tem gente que gosta de orar, de fazer uma oração no Pai Nosso. Quem gosta de fazer o Pai Nosso aí? Pois é, né? O Pai Nosso não tem jeito, né? Então, cada um vai se conectar com o divino da sua forma. Não existe certo nem errado. Existe como eu sinto. Isso é importante. Né? Isso está no Evangelho aí, segundo o Espiritismo. A prece envolve o espírito manifestante e vibrações pacificadoras. Muitas vezes, aquele espírito que chega no desespero, por exemplo, numa reunião, e você tenta conversar com ele, mas ele não tem condições de conversar, porque ele está tão desequilibrado. Muitas vezes, o que resta para quem está ali tentando conversar, né, tentando fazer ali um diálogo com aquela pessoa, né, que a gente costuma falar de doutrinador também, né, está ali tentando fazer isso, não consegue, porque às vezes a pessoa não tem condições mesmo. A oração, uma prece, muitas vezes, vai envolver ela em boas vibrações e vai contribuir para que ela consiga, pelo menos, parar para pensar um pouquinho. Porque nem sempre as pessoas que chegam estão dispostas, de fato, a falar, né, ou estão dispostas a ouvir o que você tem a dizer. Então, a prece ela é uma ferramenta importante, elaborada com a própria temática trazida pelo Espírito. Então, muitas vezes você, quando o Espírito expressa ali seu sentimento, e quando você conclui que a melhor ferramenta naquele momento é a prece, essa prece deve envolver exatamente a questão que ele traz, tentando tranquilizá-lo, tentando, né, equilibrá-lo, tentando trazer um conforto para ele em relação a isso. Convém propor ao espírito a prece. Por exemplo, você está na reunião mediúnica de desobsessão. E você pode propor, você gostaria de orar comigo? Pode ser que funcione bem, mas pode ser que não funcione. Porque se esse espírito não acreditar em nada disso, ele pode dizer, não acredito nisso, não quero orar com você. Então tá, você não precisa orar comigo, mas eu vou fazer uma oração para você. Porque nem a gente não sabe, o espírito quando chega, você não sabe, né, qual é a religião, se ele tem religião, se não tem as crenças dele. Então, a prece tem que ter esse cuidado aí na hora, né, de falar com essa pessoa que está aí em desequilíbrio. Passe. O passe também é um meio utilizado, né, nos diversos tipos de reunião. Na desobsessão, ele pode ser utilizado, embora a gente não saia dando passe assim na reunião mediúnica, não é? É um caso mesmo extremo, onde você vê que é a única forma, muitas vezes, de equilibrar a pessoa. Então, vamos falar um pouquinho sobre o passe. O passe consiste em quê? Na transmissão de fluidos do médium passista para o assistido. Ação essa exercida também com fluido dos espíritos e da própria natureza. Olha só onde a gente está. Não é à toa que existem alguns rituais, né, de algumas que são realizados na natureza, né, ao ar livre, na mata, né, em função de que você também colhe esses fluidos. É uma transfusão feita com intenção e propósito. Então, você tem a intenção da doação, né, e tem um propósito, o propósito da cura, o propósito de equilíbrio, seja qual for o propósito, mas tem que ter, né, aquele foco mesmo com propósito. O passe tem papel relevante nas reuniões de desobsessão e deve ser aplicado no momento próprio. É uma forma de doar fluidos ao espírito comunicante que está em sofrimento, auxiliando na recuperação ou no equilíbrio do seu estado mental e emocional, harmonizando os centros de força, auxiliando a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas. Né? Então, é uma ferramenta bem importante, porém, como eu disse, não é um momento muito específico para uso. Não é? E é interessante a gente ficar pensando, como é que o passe, né? Como é que o passe
consegue atingir o espírito. Isso se dá por conta do perispírito. Se a gente lembrar aí a conexão mediúnica como se dá, não é expansão de perispírito com perispírito? Lembra que a gente traz até um gráficozinho, né? O perispírito do espírito comunicante se expande, do médium se expande, né? E eles se conectam. Então, o que acontece, ó? O perispírito, como veículo da sensibilidade intermediária entre o espírito e o ambiente que ele vive, está presente tanto no encarnado quanto no desencarnado. Sua estrutura, embora mais sutil, no outro campo vibratório, é similar à do corpo físico, pois é ele o modelador da nossa organização material. Vocês lembram lá no processamento da reencarnação, que a gente falou que o perispírito é o molde do nosso corpo físico, que ele modela a célula a célula? Pois é. Desta forma, o espírito desencarnado, incorporado ao médium, torna-se facilmente acessível ao passe magnético e, portanto, aberto aos benefícios que o passe proporciona. Entenda aí que incorporado a gente traz, porque é uma palavra que está em uma citação, mas entendendo que a gente, né, vocês já entenderam que a conexão é mente a mente, né, no corpo, né, que o espírito entra no corpo da gente. Ok? Deu para entender aí a importância aí e o papel do perispírito aí? Pronto. Eles são sempre quietinhos assim, Por que está todo mundo quietinho, pouca pergunta? Hã? Está bastante claro? Então, vamos lá. Dizem que eu estava até brincando, foi no sábado, né? Ou quando está todo mundo muito quietinho, é porque está muito ruim, é porque está muito bom, né? Vamos ver. Pensando ainda no passe, os benefícios do passe. Olha quantos benefícios. Equilibra o funcionamento de células e tecidos lesados. Quando a gente está plasmando mentalmente, se utilizando desses fluidos, por exemplo, numa reunião mediúnica, em que a gente plasma um ambiente no plano espiritual, que a gente plasma uma medicação, que a gente plasma a reconstituição de algum membro, né, algum curativo, né, são desses fluidos que a gente está se utilizando. Né? Então, ele equilibra, né, e o funcionamento das células. Promove a harmonização do funcionamento das estruturas neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Pode auxiliar o médium durante a comunicação mediúnica, de forma que os fluidos deletérios sejam dissipados e não atinjam diretamente o equilíbrio somático do medianeiro, ou seja, do médium. Né? Porque, às vezes, a atmosfera fica mais, né, densa, uma vibração difícil. E o passe, muitas vezes, pode ser aplicado para ajudar o médium a se equilibrar, quando tem uma comunicação mais intensa, principalmente que toca muito o médium. Né? Tem algumas comunicações que tocam muito, que tem, muitas vezes, a ver com a vida da gente mesmo, né? Podem desintegrar a pretextos como capacetes, couraças, objetos imantados, armas, símbolos, vestimentas especiais, aplicando um passe dispersando, não concentrando. Né? Por quê? Porque lá no mundo espiritual temos de tudo. Nós temos muitos espíritos que às vezes vêm, vamos dizer assim, com esses recursos para não serem mentalmente influenciados. E o passe ele consegue desfazer, desmanchar, né, esses capacetes aí, símbolos que eles trazem no intuito de que a pessoa que está ali conversando, que aquela energia da reunião mediúnica, que aquilo que seja dito não possa ser, né, absorvido, integrado pela pessoa. Então, tem isso também. Alcança com facilidade o centro das emoções, transmitindo vibrações de afeto direto ao coração do assistido. Curadores localizados no perispírito e que julgam ser do corpo físico. Né? Quantas vezes tem aquela dor que você não consegue achar da onde é, a origem dela. Né? Muitas vezes a origem está lá no perispírito. Livra o espírito de induções hipnóticas alheia e da auto-hipnose. Então, quando a gente fala em hipnose, né, é aquela questão da sugestão mesmo.
muitos espíritos desencarnados, às vezes, desencarnam num estado de desequilíbrio muito grande, que encontram pessoas que se aproveitam dessa desequilíbrio, né? E vão induzindo, muitas vezes, a pessoa a fazerem o que desejam, o que eles desejam, né? Induzindo as pessoas a determinadas situações. E a auto-hipnose é aquilo que a pessoa mesma promove nela, né? Que eu vou dizer, aquela pessoa, às vezes, que está ali se sentindo muito culpada, principalmente nesses sentimentos de culpa. Então, ela fica ali se muitas vezes, punindo, né? Neste processo, né? Auto-hipnótico. Vamos lá. Tipos de passe, né? Nós temos um passe magnético, somente com o recurso do passista, né? Esse magnetismo humano, se a gente parar para lembrar, quem já viu aí os estudos de Franz Mesmer, né, que fazia já essa questão do estudo do magnetismo animal, que dizia que todos nós produzíamos nós tínhamos esse magnetismo e que poderíamos fazer a doação disso. Tem algumas imagens, inclusive, dele fazendo passe em várias pessoas, né, tipo um passe coletivo mesmo, de doação, promovendo curas. Então, esse passe pode ser feito apenas pela pessoa. Nós podemos doar os nossos fluidos, não necessariamente com a participação de um espírito desencarnado. Nós podemos fazer. Tem o passe espiritual, que é ministrado somente pelos espíritos com seus fluidos, sem passar pelo médium. É possível eu receber um passe, né, apenas dos espíritos. Eu fiz uma cirurgia espiritual, e isso foi muito interessante, porque quando eu saí da cirurgia espiritual, eles me pediram, né, que eu fosse para casa e me comportasse como se fosse uma cirurgia física mesmo. E que eu deitasse, fosse dormir, eu levei água, né, as aguinhas fluidificadas, que fizeram parte do tratamento, e na madrugada eu senti pessoas mexendo em mim, né, tipo assim, umas 2h30, 3 da manhã. Aí logo me veio aquela coisa no hospital, quando você faz a cirurgia, você tem os enfermeiros, as pessoas que ficam cuidando. E eles estavam ali aplicando passe, de fato, né? E isso aconteceu umas 2, 3 vezes durante a madrugada, né? Eu vi essas pessoas no quarto, mexendo em mim, aplicando passe e pedindo para eu beber a água, né? Então, cada vez que eu acordava, eu bebia um pouquinho daquela água. E aí eu fui cuidada e eu fui entender esse passe aí, a partir dessa experiência minha aí. E tem o humano espiritual, que é a combinação de fluidos dos espíritos com o passista. Nosso passe aqui, nossa câmara de passe é assim, o passe. Um passe misto também, que o pessoal fala, né? Então, é essa combinação aí dos espíritos. Então, é a doação dos fluidos espirituais dos espíritos desencarnados e dos encarnados. O passe de cura aqui também, ele é humano e espiritual. E tem o mediúnico, quando os espíritos atuam através do médium, né? Os fluidos dos espíritos passam através do encarnado, né? Então, ele vai passar, vai ter essa mistura, vamos dizer aí, de fluidos, né? Diferente do humano aí, que tem o espírito doando e o humano doando, mas não está passando pelo médium, ok? Então, são os tipos de passe. Alguma dúvida? Se continuarem não me perguntando nada, eu vou terminar a aula antes do tempo, viu? Vocês vão ter que... Aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Tânia? Tudo bom. Tânia, eu sei que o recorte que você está fazendo é dentro da doutrina espírita. Sim. Mas, dentre as técnicas que foram elencadas ali, eu não vi algumas que, corriqueiramente, a gente escuta lá fora, que não são da doutrina espírita. Sim. Mas eu gostaria de saber como é que elas interferem
nessa vibração, nessa sintonia. Você está falando tipo reiki? Não, estou falando tipo pólvora, tipo sessão de descarrego, como se a pessoa estivesse em um estado muito debilitada em razão dessa obsessão e precisasse de um pronto-socorro. Pronto. A gente está falando dentro do contexto espírita, mas cada religião, cada um vai tratar, né, e vai dar um nome às vezes diferente, mas na realidade está fazendo isso, cada um da sua forma. Porque, como é que faço? Tudo bem, eu sou espírita, sei que se eu tiver um processo obsessivo, eu quiser uma cura, eu vou para o centro espírita, eu vou ter tal e tal tratamento. E se eu não for espírita? Quer dizer que a gente não... Cada religião trata de uma forma, um é sessão de descarrego, outro é exorcismo, outro... São as diversas formas que cada um trata. Né? Mas a minha curiosidade não seria muito em relação a essas peculiaridades de cada religião, mas sim em termos da vibração, porque a obsessão, pelo que eu entendi, decorre de uma vibração comum entre os dois espíritos. Sim. Como é que isso consegue ser barrado? Por exemplo, vamos pensar em uma outra área, para fazer uma analogia. As ondas de rádio, de televisão, de telecomunicações são influenciadas pelos raios solares, pelos ventos solares. É algo assim, uma pólvora, uma sessão de descarrego? Eu não estou tentando depois me explicar o que é essa pólvora, o que eu não sei. Consegue quebrar essa todos esses, exatamente, todos esses recursos, o passe, a prece, o passe na sessão, por exemplo, na desobsessão, ele faz exatamente isso, ele faz essas emanações para mudar o padrão vibracional e desconectar a pessoa daquilo ali. Mas ele vai fazer isso naquele momento. Por isso que eu disse que é importante que você faça essa mudança interna, porque, tudo bem, vai ser todo feito esse trabalho de limpeza do seu campo. Vamos conseguir desconectar ali, naquele momento, a pessoa que está com você, ele acompanhando e tal. E você faz todo aquele trabalho. Se você não mudar o seu padrão vibracional, não buscar essa... O que vai acontecer? Você vai continuar se conectando com o mesmo tipo de coisa. Mas entendeu? Essa mudança do padrão vibracional demora. Muito. Demora. A gente está aqui, ó. E às vezes a pessoa está em uma situação tão mal que ela precisa de um tempo para conseguir respirar, conseguir se levantar e caminhar por ela mesma em outros padrões mentais e morais. Sim. E aí os obsessores estão ali, olha... Aproveitando a situação. Se você sai do centro espírita, vira a esquina, como você falou, e você já está naquele padrão antigo, os obsessores vêm e juntam com você. Assim, as companhias... Olha, afastar... Blindar você. Não, olha, vou amarrar você ali, fica ali grudado. Não. Se você não tem jeito, não. A gente gosta... Sabe que... Quando a gente falou de obsessão e obsessores, eu estava falando, eu dei essa aula no sábado, e eu estava dizendo o seguinte, a gente não tem que procurar afastar o obsessor. A gente precisa entender o porquê que eu atraio esse tipo de pessoa na minha vida. É igual aquela história de uma amiga que diz, eu tenho o dedo podre, eu não sei escolher namorado. Tudo que eu escolho é um traste. Mas quem está escolhendo? Quem escolheu o traste? Na minha vida tudo dá errado. Por que dá tudo errado? Entenda. É difícil, mas no fundo é mais simples. É uma coisa antagônica. Por quê? É bom saber que você tem a capacidade de você mesmo tratar isso. Que não é ninguém. Tudo é ferramenta. Mas se você não fizer isso e não for se trabalhando o tempo inteiro, não tem jeito. Então, é uma busca de uma melhoria ética mesmo. De como você vê a vida, de como você encara o outro, de como você pensa. Porque, assim, a gente está aqui trabalhando isso. Né? Não é à toa que Chico diz ali que todos nós temos a nossa porção de obsessão. E temos mesmo. Sabe? E muito que traz isso são os nossos sentimentos. Nossos sentimentos, via de regras, é que geram os nossos comportamentos, muitas vezes. Né? A raiva, o amor, a inveja, sabe? O sentimento de conquista, a alegria, todos são sentimentos que vão, né,
gerando, muitas vezes, como a gente se comporta com o outro. Então, se eu só me conecto com o espírito raivoso, eu preciso olhar a dificuldade, talvez, que eu tenha de perdoar. Não sei. O que eu tenho dentro de mim? Essa dureza, essa rigidez. Então, sempre é um convite. O obsessor, né, que a gente bota, eu gosto de botar entre aspas, né, essa pessoa que vem, às vezes, desequilibrada, ela é um excelente professor. É um excelente professor, porque ele está mostrando exatamente o que você precisa trabalhar em você. Por que diabo eu só me conecto com pessoa avarenta, que está aqui reclamando dinheiro, reclamando dívida, reclamando que levaram uma herança, cobrando seus direitos? Por que eu só me conecto com isso? Por que eu só me conecto com pessoas que estão sofrendo, que se sentem traídas? Em todas as dimensões, traídas não só. Então, isso sempre é um convite para um olhar para você, porque se você não fizer isso, você nunca vai conseguir, de fato, trabalhar a sua desobsessão. Então, é trabalhar esses sentimentos mesmo, é olhar para a gente. Oi. Boa noite. Boa noite. Tânia, eu fiquei confusa. Humano, espiritual e mediúnico. Eu achei que seria a mesma coisa. Não. Imagine que aqui tem um espírito doando os seus fluidos e tem uma pessoa doando fluido, mas ele não está passando pelo médium. E o mediúnico não. É a conexão, esses fluidos deles estão passando através do médium. Tá? Essa doação dele também está passando pelo médium, entendeu? Mas tem um médium... O médium está doando, mas o espírito está doando através dele também. E na outra situação, não. São os dois aplicando o passe separados. Entendeu? Pronto. Ficou claro agora? Tem uma pergunta aqui. Oi. Agora está ficando bom. É uma pergunta seguinte. Quando a gente vai emitir a radiação do passe à distância, como a gente fazer para analisar se está indo bem e melhorar a cada dia? Como seria? Mas eu não sei. Sinceramente. Eu acho que é uma percepção que você tem que haver, porque você tem que ter esse foco, você tem que ter esse sentimento, você tem que ter esse propósito. Se você consegue fazer isso, e isso é verdadeiro, sai de você com verdade, vai muito bem. Vai muito bem. Então, você que tem que pensar sobre isso. Agora, não tem como dizer assim, você vai ter certeza que os seus fluidos chegaram todos bem, por isso, por aquilo. Não tem. É a verdade que você coloca naquilo, a intenção que você coloca naquilo. Aí tem outra pergunta. Diga. Tem alguns áreas que permaneceram pós-pandemia com o passe coletivo, né? E alguns retornaram o passe individual, que seria o médium de frente para o assistido. Aí, como é isso nessa visão atual e como está perdurando? Você tem tido alguma reflexão sobre isso? Sobre a posição que eu fico no passe? Não, sobre o passe coletivo ou o passe voltar a ser individual como antes. Era bem comum, né? Bom, aqui a gente voltou a dar o individual, né? O passe coletivo, você recebe o passe também da mesma forma, porque vamos pensar, eu estou nesse salão, saí de uma palestra, né? Vem os passistas envolvendo aqui. Não é só o passista que está dando passe aqui. Naquele momento existe todo um trabalho da equipe espiritual da casa também. Então, o passe vai chegar da mesma forma. E o individual, quando é mais direcionado para a pessoa, mas, para mim, é um passe dá o mesmo efeito. Né? Não vejo assim essa diferença. E a posição, se eu estou na frente, se eu estou atrás, se eu estou gesticulando ou não, não faz diferença, porque, a priori, o passe, o direcionamento, o movimento das mãos é muito mais para o médium estar direcionando, mas mentalmente ele consegue fazer isso também. Tem casas que já não faz mais gestual, que para na frente, mentaliza o centro de força e está emanando os fluidos. Né? Então, não vejo.
Boa noite. Boa noite. Falando sobre isso, eu fiquei com uma dúvida, quer dizer, uma curiosidade de ontem, da mediúnica, né? Sim. Teve um momento que eles estavam, como é que fala? Não é incorporando, Estavam fazendo a comunicação aqui no meio. Isso. A comunicação. E teve uma das médias que ela começou a gesticular, né, diante de um espírito que estava provavelmente sofrendo. E aí eu fiquei na dúvida se ela está dando passe ao espírito ou ao médium que estava nessa comunicação. E muitas vezes, existem dois fatores aí. Às vezes é a doação do fluido que ela está fazendo para o espírito ali, muitas vezes que está ali. Lembra que a gente falou aqui que é uma conexão de perispírito para perispírito e que o espírito é atingido com esse... por exemplo, ao emanar isso para ir direcionando ao médium, o espírito também recebe, né? Muitas vezes esse gestual é muito mais algo do médium anímico do que qualquer outra coisa, né? Muitas vezes você faz um movimento para tentar desbloquear uma fala, né? Algo, né? No espírito, a gente está falando do espírito. O médium é um instrumento, né, que está recebendo aquela comunicação, certo? Mas é direcionado ao espírito, através do médium. Oi? Boa noite, Tânia. Boa noite. A minha dúvida ficou sobre a desobsessão à distância. Sim. Quando você fala que se trata quase que de uma reforma íntima, e uma pessoa vem a um centro espírita a tratar de um familiar, de um amigo, de uma pessoa que se recusa a vir pessoalmente, esse tratamento de desobsessão à distância vai atingir a pessoa que está obsediada. Sim. Então, eu penso que, no momento em que se tratou aquele espírito que está obsediando alguém, essa questão pode ser resolvida. Se aquele espírito que está obsediando conseguir sentir as vibrações que emanaram do centro, na intenção de uma ajuda a ele, pode surtir efeito independente da reforma íntima que o obsediado venha a ter. Você entende? Não, isso eu entendo. Você pode sim tratar, tirar aquela pessoa do campo, e a pessoa pode seguir o caminho dela e não querer mais nem saber de você. Mas se você não promover, você vai se conectar com outras pessoas. É isso, essa vibração é que vai atrair as suas companhias. Sim. Entende? Por exemplo, a transformação nossa está em não promover mais esse tipo de conexão, esse tipo de companhia, ou situações que você vive. Entendeu? Entendi. Pronto. Posso continuar? Fluidoterapia é um outro, né, recurso aí de tratamento. É um tratamento feito com fluidos através do passe e água fluidificada. E aí é interessante que a água, né, nós podemos fluidificar a água através dos nossos fluidos, né? Muitas vezes a gente vê um médium, às vezes, ou o passista pegar um copinho, fica ali um tempinho, né, emana aquelas energias, aqueles fluidos, faz a sua oração e entrega, às vezes, a água para alguém. E a gente pode fazer isso, sabia? Cada um de nós pode fluidificar uma água também. Os fluidos terapêuticos são absorvidos por intermédio dos centros vitais ou chakras localizados no perispírito. Então, aquela água, né, e aquelas energias, aqueles fluidos serão absorvidos, sim, pelos centros de força também. E pelo nosso corpo físico também, né? Vai vitalizar o nosso corpo físico. Ocorre uma mixagem do fluido cósmico universal com fluidos do espírito, que interagem no processo e com o fluido animalizado do médium. Lembra aquele gráficozinho que eu mostrei do chakra, né? Que entram essas energias, viram uma energia secundária, não é isso? Pois é, exatamente aí também. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida. Por exemplo, a fluidoterapia, você está ali emanando energias positivas, você está ali doando o seu fluido ali, sempre com intuitos positivos. Sim, sim. E se o pensamento da pessoa for negativo, quanto àquela... Um exemplo, né? O médium está meio desequilibradinho, passista. Não, chegou meio... Não, até mal intencionado mesmo, em levar energia negativa para a pessoa que quer dar aquilo ali, quer dar uma água,
alguma coisa para comer e fluidificar, emanando energias, não fluidificar, não sei se seria o nome, mas emanar energias negativas para que aquela pessoa... Você contaminar aquela água com energias negativas. A gente pode fazer as coisas tanto para o bem quanto para o mal, né? Tem uma pesquisa do Masaru Emoto. Alguém já ouviu falar? Pronto. Ele faz uma experiência com água, que é muito interessante, com cristais de água. Ele pega a água, congela, né, essa água, não, pega essa água e colocou, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo que eu não sei exatamente, 5 amostras. Eu tenho até isso numa aula que eu dou. 5 amostras. Numa água, ele vai deixar ali num ambiente onde ela vai receber energia de ódio, né? Na outra, amor. Na outra, né? Outra, por exemplo, ele coloca uma música, tipo assim, um rock pesado, aquele bem, né? A música clássica. Então, ele vai fazendo essas, né? Essas emanações, essas radiações. E depois ele pega essa água, congela. E ele chega a um ponto, quando ele tira isso, chega a um determinado que ele tira, quando a água começa aquele processo de querer descongelar, ela vai cristalizando. E ele viu, nos experimentos dele, que tudo aquilo que foi emanado com uma música calma, tranquila, com a energia do amor, formavam cristais muito bonitos. Enquanto aquilo que recebeu o ódio, né, palavras agressivas, né, ficavam com cristais deformados, nessa interferência que tem na água. Ele fez também com arroz. Ele colocou também um arroz e teve arroz que ficou assim, com um aroma muito gostoso depois de um tempo, que emanava aí sentimentos de amor e tudo. Então, ele foi fazendo várias experiências de como esses sentimentos, quanto os nossos pensamentos, né, influenciam na matéria mesmo. Foi muito interessante. Procurem no... o Roberto tem, passar para vocês verem essa pesquisa que tem a ver com isso também. E isso faz até um sentido assim, legal. Assim, eu gosto de cozinhar, né? E eu vejo quando eu estou bem no dia, assim, Ele fala a mesma coisa. E se pega na comida. A comida altera o gosto, né? Quando você vai cozinhar, que não está bem, a comida não fica legal, né? Ele fala a mesma coisa. Ele diz, quando eu não estou bem, eu não gosto de cozinhar, não. Né? Ali. Ali, ó. Ainda no bojo dessa discussão trazida aí pelo colega, se você emana uma energia negativa a alguém, e esse alguém não está receptivo a essa energia negativa, ele não recebe. Não vai receber, correto? Correto. E aí, fazendo um pensamento recíproco agora. Caso você emane uma energia positiva a alguém, e esse alguém não esteja receptivo a essa energia positiva, nada adianta? Eu penso assim, quando a gente vai fazer um tratamento espiritual, eu vou lhe dar aqui a minha percepção. A minha percepção é de que a gente não está fazendo isso sozinho. Existem energias que mobilizam ali, no intuito de contribuir para mudar a vibração daquela pessoa. Então, eu acho que, de alguma forma, algo chega. Pode ser que a pessoa não consiga absorver isso de imediato, mas algo chega. Então, a gente vai fazendo. Tanto que os tratamentos, você faz, às vezes, 10 sessões, né? Então, mas sempre tem que ter o quê? Um movimento interno. Eu fiquei um mês adoentada. Eu até fiquei afastada. Foi uma sucessão de coisas acontecendo comigo, que eu estava muito desanimada. Aí, um dia, eu acordei e disse, gente, eu vou parar com isso, chega. Eu não aguento, eu não quero mais ficar doente. Eu vou levantar, isso foi semana passada, eu vou levantar, vou sair da cama e vou ficar bem. E eu só consegui me recuperar dessa forma. O que mudou? Mudou a minha atitude diante da doença. Eu disse, eu não quero mais você. E foi bem assim, mesmo, eu brigando com, né? Foi aquela briga e tudo. Eu que promovi. Não foi remédio, porque eu tinha um mês tomando remédio e não adiantava nada. Claro que o remédio me ajudou e tal, foi curando, mas eu não conseguia ter a força de reagir. Essa força foi quando eu quis mudar. Quando eu disse, não, nessa cama eu não deito mais, eu vou levantar. Então, sempre é uma atitude mesmo, nossa.
Bom, este fluido misto é que restaura, regenera os danos perispirituais e acaba atingindo o físico também, porque uma coisa está ligada à outra. Boa parte, só um minutinho, boa parte, quer dizer, a maioria, as nossas doenças começam sempre do ponto de vista vibracional, começam ali, ó, no corpo, no duplo etérico. As cirurgias espirituais se dão lá, não é? Começa do ponto de vista vibracional. Quando chega a atingir o corpo físico, é porque já diz que o corpo físico é o mata-borrão, né? Tipo assim, estourou lá. Mas isso vem de uma outra origem, né? É uma origem vibracional. Pode perguntar. Só um esclarecimento. A questão da fluidoterapia, ela tem alguma questão de ser copo de vidro, copo de plástico, não. Alguma coisa desse tipo? Não, tem nada a ver. Obrigada. Que eu saiba, não. Nunca ninguém aqui. Tanto é que aqui a gente tem um copinho de plástico pequenininho aqui. Né? Acho que é na quinta-feira, não sei qual delas, ou na sexta, que eles põem os copinhos ali para fluidificar a água. Não tem problema. Se você quiser trazer uma garrafinha térmica de água e botar ali para fluidificar, vai fluidificar, porque não é um material. Está vinculada, agora, esse tratamento, por exemplo, o fluido, ele está vinculado a um atendimento fraterno, uma entrevista aqui. Primeiro, a pessoa deve passar por esse serviço para ser avaliado e preparado para o mecanismo do passe. Alguém aqui já fez o tratamento aqui na casa ou está em tratamento? Você primeiro faz uma entrevista aqui, né, no núcleo de recepção e acolhimento. A partir dessa entrevista e das percepções de quem está te entrevistando, você vai ser encaminhado, né, sua ficha que foi preenchida, sobe para uma reunião de desobsessão à distância. Então, você já começa o atendimento. Antes de começar o fluido, é feito um atendimento de desobsessão à distância, onde os médiuns da casa que trabalham nessa mediúnica vão atrair, né, pelo seu endereço, por tudo que está no campo. E vão escrever lá na fichinha o que foi a percepção, né, do que estava no campo, de como foi o sentimento, do que foi dito. E isso fica no tratamento da casa e você começa a fazer o atendimento. Aí você vai fazer a fluidoterapia, é uma das indicações. Tá? Pode também fazer a desobsessão, né, pode ser que também seja indicado desobsessão ou então a cura. Depende muito do tipo de tratamento que você precisa. Mas ele está vinculado, não é que eu chego aqui, eu quero ir para fluido. Não, você vai precisar passar pela entrevista. E a fluido aqui são, no mínimo, 10 sessões. Né? O ideal é que seja ininterrupta, né? Que sejam contínuas. E, se eu não me engano, que se faltar 2, só volta tudo para... Começa tudo de novo. Né? Porque senão não tem... Evangelho no lar. Quem faz evangelho no lar aí? Ah, legal, bacana. Evangelho do lar é um dos recursos também. Né? E é um recurso que atinge toda a família. Porque lembra que eu disse que raramente o processo de obsessão atinge apenas alguém da família. Às vezes atinge você, atinge um irmão, pode atingir um pai. Então, é importante que a família também seja tratada. Né? E o Evangelho no lar, não só pela questão de obsessões, mas para manter o equilíbrio, né? A união daquela família, emanar boas energias que se expandem, inclusive, muito além do nosso lar. Né? Muito mais. Então, o Evangelho no lar, o encontro de corações, naquele momento, é que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É o momento de se eliminar as diferenças e se escutar no silêncio da oração a alma de cada um. Isso tem no Evangelho e Família de Adenauer. E é um momento em que a família está ali, né? Munidos ali do sentimento de um Evangelho, conectados, né, com a espiritualidade. Então, a gente tem toda uma forma de fazer, às vezes bota uma musiquinha, calma, lê as palavras do Evangelho, faz uma oração, discute aquilo de uma forma mais tranquila, né, porque o Evangelho não é para ser disputa, não, né?
A gente sempre tem muito cuidado na forma de fazer evangelho, né? Porque senão, às vezes, vem algo do evangelho, viu, eu não te falei, né? Foi você é assim. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é a gente estar ali conversando, né? E isso eleva a vibração das pessoas, consequentemente, a vibração do local onde a gente vive. Então, isso contribui o quê? Para possíveis companhias que estejam ali não se conectem, porque você está num padrão vibracional mais elevado. Então, o Evangelho no Lar tem um papel bem importante. Então, é uma reflexão em família em torno dos ensinamentos do Mestre, ponderação e comentários dos participantes sobre o ponto de vista de cada um, e é importante respeitar o ponto de vista de cada um. É um exercício para a família, né? Ali um exercício de respeito, né? Um com o outro, de tolerância, né? É altamente terapêutico, né? Para a família, e favorece a psicosfera do lar. Então, o Evangelho no Lar também é uma ferramenta. Contribui para minimizar rixas e brigas familiares, quando o Evangelho é feito, de fato, de forma harmoniosa, viu, gente? Com a intenção, como deve ser o Evangelho. Porque eu já vi alguns relatos de brigas assim homéricas no Evangelho. O atendimento fraterno, que é esse feito aqui pelo núcleo, né? Cada casa chama de uma forma, né? De entrevista, atendimento fraterno, acolhimento. Então, vamos lá. O atendimento fraterno ou entrevista na casa espírita é a porta de acesso para o indivíduo, que o indivíduo ali possa ser atendido com a finalidade de diagnosticar, orientar e sugerir as terapias que ele deve utilizar para o processo da desobsessão. É aquilo que a gente estava falando. O entrevistador, a pessoa que está ali, né, fazendo o acolhimento, vai avaliar, de fato, que cada um, né, o tratamento de cada um, né, mais apropriado para cada pessoa. Orientação à família, e entra a família, né? É importante a família participar desse processo, né? A família deve ser conscientizada da sua participação na terapêutica desobsessiva. Os familiares devem ser alertados quanto à sua participação do processo de tratamento. O problema da obsessão não é isolado, não é só dele. Isso é importante, né? E se aquele processo está acontecendo ali, diz respeito a todos que vivem ali, a todos os familiares, né? A família deve receber orientações que esclareçam quanto à sua conduta e participação no tratamento. É muito comum a gente ver, às vezes, famílias inteiras irem para o tratamento de desobsessão. Tem aqui à tarde, eu não sei se vocês já ouviram falar, de uma palestra que tem agora, né? Tem as palestras de sábado à tarde, elas começam 15 horas, se eu não me engano. Todas com temáticas de família. Todas voltadas com a temática de família. Temas interessantíssimos. E já está sendo estruturado aos atendimentos de desobsessão, que tem como foco a família. Já está sendo estruturada a equipe de desobsessão para isso. Vai ter uma mediúnica de atendimento também à tarde. Então, vai ter todo o passe, desobsessão, a palestra aqui. É bem interessante as palestras. Pode falar. O microfone aqui, por favor. Aqui, gente. Olá, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de tirar uma dúvida com relação à parte mediúnica. Sim. Ao participar de algumas desobsessões, eu tive algumas sensações no plexo e na nuca. E aí já me falaram várias vezes que o tipo da minha mediunidade, que eu precisava trabalhar em desobsessão, não foi uma casa nem duas. Assim, todo lugar que eu vou me colocam na desobsessão, eu acabo parando lá dentro. Para trabalhar. Para trabalhar. E como é muito novo, né? É diferente. Você dá passe magnético ou mediúnico, é diferente de você estar dentro de uma desobsessão.
E aí, como eu tive essas sensações, tanto no plexo quanto na nuca, eu queria entender melhor, se você conseguisse me explicar qual a relação desses pontos com o trabalho da desobsessão. Bom, eu fico pensando assim, que existe uma questão nosso que é física, né? Todo processo mediúnico, ele envolve um lado espiritual, psicológico e biológico. Então, muitas das sensações que nós temos no nosso corpo físico, que podem estar localizadas nesses pontos, tem a ver com o quê? Com o nosso sistema mesmo, que é ativado, né? E a gente tem diversas sensações no corpo, de formigamento nas mãos, estalo na cabeça, sensação de inchaço, taquicardia, que fica aqui, né, localizado no cardíaco. Às vezes a sensação na parte do plexo, o solar gástrico também, né, que é onde a gente sente, na realidade, a gente sente os ambientes, sente as sensações por aqui. Então, cada um está desenvolvendo, porque a gente está com todos os nossos sentidos ampliados no mediúnico, no contato mediúnico. Todas as nossas percepções estão muito ampliadas. Então, a gente fica mais sensível com tudo. Então, cada um vai sentir mais um ou outro. Mas isso vem da própria conexão mediúnica mesmo, desse próprio mecanismo. Vocês vão estudar um pouquinho mais no ciclo 2 e 3. Essa conexão tem a ver o quê? Com uma conexão, por exemplo, que capta a nossa pineal, capta essas emanações eletromagnéticas do pensamento. E ela ativa, né? Libera hormônios e vai ativando o nosso sistema adrenérgico. Então, vocês vão ver direitinho, que vai ter bastante... Então, tem a parte física mesmo, né? Que você vai sentir em alguns pontos, aí depende da sensibilidade de cada médium, certo? E você se sente bem trabalhando na desobsessão? Então tá. Então tá tudo certinho. Esclarecimento doutrinário. E aí, são as nossas palestras, né? A gente nem chama de doutrinário aqui, chama palestras, né? São palestras que têm normalmente foco no tipo de reunião. Então, a gente tem aqui palestras de quarta-feira é desobsessão presencial, que acontece aqui. Tem uma palestra, então você vem na palestra, e já na palestra inicia o atendimento. Então, a pessoa, às vezes, está aqui, junto com seus amiguinhos, o seu amiguinho ou amiguinhos, né, depende de cada um. Essas pessoas estão aqui encarnadas e desencarnadas, a palestra está acontecendo, e tem uma equipe espiritual, né, já fazendo o seu trabalho aqui antes da pessoa entrar na câmara de desobsessão. Então, é uma parte muito importante. Atividade fundamental, de fundamental importância para o processo da desobsessão. Enquanto assiste às aulas e palestras, os espíritos benfeitores do trabalho de desobsessão estarão orientando os espíritos que estejam com o encarnado. Então, já começa aqui o trabalho. Na reunião mediúnica, o esclarecimento busca modificar conceitos errôneos, distorcidos e cristalizados, por meio de uma lógica clara, concisa, com base na doutrina espírita e permeada de amor. E é bem interessante que, quando a gente fala que é com base na doutrina espírita, não é que a gente vai querer doutrinar a pessoa para virar um espírita, não, viu, espírita? Então, você usa esta base, esses conceitos, para poder ouvir essa pessoa, falar com essa pessoa, mas sem querer dar uma aula de espiritismo para ela. Até porque, como a gente sabe, como a gente já disse, a gente não sabe quais são as crenças daquela pessoa que está chegando. Que a gente precisa respeitar isso. Né? Então, o esclarecimento doutrinário é importante. Esse aqui é a gente vai falar um pouquinho sobre a reunião mediúnica de desobsessão que acontece. Né? Aqui na casa a gente tem, além do passe, que é aquela, né? Nós temos a desobsessão presencial de quarta, né? Nós temos a desobsessão à distância, que acontece na terça e na quinta, e é o atendimento de ficha, aquela fichinha que eu disse que vão, quando a gente faz o tratamento, vai para essa mediúnica, para já iniciar o tratamento. Temos também aqui uma reunião, que é o desenvolvimento mediúnico, que acontece terça e quinta, que vocês vão ter oportunidade, inclusive, de transitar por todas elas
enquanto estagiários, fazendo estágios, que faz atendimento também, né, de desobsessão. E tem também outras mediúnicas, né? Por exemplo, tem uma mediúnica que é só voltada para a ULI, para atendimento, né, de trabalhadores da ULI. Tudo que envolve aqui, porque, né, se tem gente querendo atrapalha muito, né, a questão do estudo, do esclarecimento, do aumento de consciência, né, essa consciência espiritual. Aqui a gente tem aí um formato que é bem parecido até com o formato do desenvolvimento mediúnico, né, onde você tem sentado em cadeiras, tem centro que coloca a mesa, né. Aqui a gente trabalha muito em cadeira, 2 cadeiras, e o médium, de um lado você tem o médium da comunicação e o doutrinador ou esclarecedor, né? Juntos, os trabalhadores desencarnados, né, que é uma equipe muito maior, inclusive, do que a encarnada, né? O espírito que vem para um atendimento que pode ser trazido tanto pela equipe dos trabalhadores ou por um próprio amigo ou familiar, né? Isso aí acontecendo no plano espiritual. Então, o que é uma reunião mediúnica? É esse grupo aí que promove o intercâmbio entre os desencarnados e encarnados. Então, e para cada grupo que se forma aqui no plano material, se forma imediatamente no plano espiritual, porque precisa esse suporte aí. É realizado por espíritos encarnados e desencarnados. Tem como objetivo o esclarecimento, o diálogo e o auxílio mútuo, baseado nos princípios do Espiritismo, de acordo com a história de vida dos assistidos. Então, esse diálogo, você vai conversar, você vai primeiro, acolhe e ouve. É importante ouvir, porque a escuta vai te dar a possibilidade de entender o que aquela pessoa está trazendo, né? Então, não existe uma receita do que falar e como falar. Porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa pensa, processa as coisas de uma forma diferente, porque nós temos realidades diferentes. Então, eu não tenho a mesma situação, eu não posso me comportar da mesma forma com A, B ou C. Então, a gente precisa ouvir para entender. E o diálogo ele deve ser em cima disso, de uma forma bem natural, tranquila, né? Alguma dúvida aqui sobre a reunião mediúnica? Quem já trabalha aqui em reunião mediúnica? E é mais ou menos nesse formato? Pronto. Então, é assim. Agora tem vários tipos de reunião mediúnica. Essa ali a gente está falando mais. Ação do pensamento no bem, né? É muito importante, o pensamento, a gente tem força. O pensamento gira em torno de nós energias e forças que fazem com que, de fato, mobilize e as coisas se concretizem. Então, é preciso este pensamento no bem, para fazer o bem. Na qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos e recebemos dos outros, aceitando-os ou não, está o mistério da saúde ou da doença, da paz e do equilíbrio. Somos responsáveis pela qualidade do nosso pensamento. Não basta frenar atitudes menos dignas e permitir que as asas do pensamento elas se realizem. Não nos é suficiente disciplinar o nosso comportamento e trazer no íntimo pensamento conturbado, ansiando pelas realizações que a consciência censurou. Então, não vale a pena, eu não faço, mas também não desconecto daquilo, mas penso no que vou fazer, emano isso. Então, você precisa, de fato, integrar, né, esse bem no coração, no pensamento e nas atitudes. A caridade também como terapia é muito interessante. Ser caridoso também, ajudar o outro também. Por quê? Porque ao ajudar o outro, a gente faz mais bem para a gente do que para o outro. Essa é que é a verdade. Ameniza tuas provações sem nome. A fome de amor perto do teu leito de queixas. Joana de Ângeles. É dizer assim,
tem sempre alguém precisando mais do que você, por pior que você pareça estar. Então, Joana nos traz essa reflexão. Então, quem é o principal agente da desobsessão? Quem é o principal agente? É o obsessor? Não, né? Somos nós. Somos nós. Eu trago aí de Ivone Amaral Pereira, em Recordações da Mediunidade, e ela nos diz que o obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente, num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de ser obsidiado. Ainda que seu primeiro obsessor se regenere, ou tipo, a pessoa se liberte dele, né? E desapareça, sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Então, sempre para a gente trazer essa responsabilidade pelas nossas escolhas, pelas nossas companhias, pelas situações que a gente vive. E eu trago, assim, para finalizar, essa frase de Jung, que eu acho muito interessante, né? E para quem principalmente trabalha em reuniões mediúnicas, o que se propõe a esse trabalho, quando for falar com uma pessoa, pensar nisso. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, quando a gente estiver conversando, numa reunião mediúnica, recebendo a comunicação de alguém, conversando com ele, pense ali que tem uma pessoa que sofre, uma pessoa que está em desequilíbrio, né? Que não é uma pessoa que está ali obsediando, querendo fazer o mal apenas, mas é uma pessoa que está sofrendo, em desequilíbrio, de mal com a vida, com amor, com tudo. Né? Então, que a gente consiga, principalmente, acolher sem julgar. Eu gostaria de agradecer. Essas são as referências, né, dos livros que foram utilizados, né, para compor essa aula. Tá? Minha gratidão, certo, pela noite de hoje. Espero que tenha ajudado, né, um pouquinho, só para a gente refletir, né, essa reflexão aí.